torcida do Vasco! Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala aí galera, Naviluz na área, trazendo mais um vídeo para o canal. Se você já é inscrito, deixa seu like, compartilha, comenta para que possa chegar para mais vascaíno. Se você não é inscrito, se inscreve lá, dá essa moral. Vamos lá, vamos de notícia, mas primeiramente deixa eu agradecer os meus patrocinadores que têm me ajudado muito no canal e também quero agradecer, né, os inscritos, né, que estão me dando uma moral, que estão me dando uma força e vamos que vamos. Vim aqui para poder falar a respeito da Copa do Brasil, esse imbróglio que está acontecendo entre o Vasco, o Atlético Mineiro, entre o Flamengo e o Corinthians. O que acontece? A CBF ela fez uma reunião em janeiro para poder decidir o calendário, né, para não ter conflito com o calendário FIFA. Então, em janeiro ficou decidido uma determinada data, né, de todas as etapas da competição. Todos os clubes concordaram e ficou tudo certo. Porém, agora, houve o seguinte: o calendário FIFA conflitou com o calendário da CBF. Então, os clubes que têm jogadores, né, internacionais, né, jogadores de outro país, eles estão sendo convocados pelas suas seleções para poderem estar atuando pelos seus países. Então isso é uma coisa que todo jogador, todo atleta, ele espera acontecer na vida dele. E é uma coisa que o clube não pode barrar, né? Não pode impedir que o jogador jogue pela sua seleção. E aí alguns clubes têm determinados jogadores, porém o Flamengo ele tem uma base muito grande de jogadores que jogam, né, nas suas seleções. Então o desfalque do Flamengo hoje é de 9 jogadores que irão ficar desfalcados, inclusive os que estão também contundidos. Então é muitos jogadores que vão ficar fora da partida da semifinal. E aí o que o Flamengo fez? O Flamengo entrou com um pedido na CBF para que eles pudessem, né, adiar o jogo na data que foi confirmada por todo mundo, que foi concordado, para que desse tempo dos jogadores que estão jogando na seleção, né, dos seus países, volte o Brasil para poder jogar a competição e para que eles possam entrar completo no jogo. O que ocorre é que na competição da Copa do Brasil, o Vasco jogou sem alguns titulares, porque houve-se uma convocação de seleção e o Vasco também tem alguns jogadores. Não chega a tanto como o Flamengo. No Vasco, se eu não me engano, chega a 4, né, a 5 jogadores que são de seleções, que jogam pelas suas seleções, pelos seus países. Porém, o Vasco ele não reclamou e ele não entrou com um pedido, nada. Simplesmente o Vasco entrou com os seus desfalques e jogou a Copa do Brasil desfalcado. Jogou o Brasileirão desfalcado e tranquilo, tudo certo. Assim como outros times também jogaram, estão jogando o Brasileirão, né, jogaram a Copa do Brasil com seus times desfalcados sem problema nenhum. Porque o que acontece? Quando você contrata, cara, jogadores, né, de outros países, principalmente atletas de ponta, atletas que fazem diferença, você tem que entender que eles vão ser convocados, cara, a qualquer momento para poder estar participando da seleção, né, cara, do seu país, para estar jogando, para estar representando o seu país. E o Flamengo, ele sabia disso quando ele contratou. Mas eu contratei um time inteiro para poder jogar. Beleza, tanto é que está aí despontando em todos os campeonatos. Porém, é complicado você querer uma atenção, como eu posso dizer, uma atenção prioritária. Eu tenho jogadores que jogam e que representam suas seleções. Então, quando chegar em determinado calendário, eu vou pedir que adie jogo. Porra, não dá, cara.
calendário é esse, calendário tem que ser respeitado. Minha opinião é essa. Você contratou, você tem jogadores de seleções? Beleza, cara. Tranquilo, tu tá podendo. Agora, quando chegar no calendário de jogo, não fica chorando, pedindo para poder adiar. Joga com o que tem, pô. Não tem 2 times? Não é que falam aí, Flamengo tem 2 times? Então joga com o que tem. Assim como o Vasco jogou com o que teve, né, na Copa do Brasil, Atlético Mineiro, Corinthians, Cruzeiro, seja lá quem for, pô. Botafogo, Fluminense, todo mundo jogou. Tem desfalque, tem contusão. São coisas que acontecem no campeonato, cara. Um atleta se machucar, um atleta ser convocado, essas coisas acontecem. Só que não pode acontecer, é o que a FIFA está fazendo, dar prioridade a um pedido do Flamengo. E aí esse pedido do Flamengo foi acatado, foi aceito, e o Atlético Mineiro, ele está embarcando nessa. E aí o que acontece? Agora estão dizendo que o Vasco e o Corinthians estão de chororô, estão agindo de covardia porque querem enfrentar o Flamengo e o Atlético Mineiro desfalcado. Primeiro que o Atlético Mineiro nem tem esses jogadores todos para poder estar atuando em seleções. Não tem. O único que está reclamando mesmo é o Flamengo. Mas agora o Atlético Mineiro está comprando também a ideia. O que acontece, cara, é que o Vasco ele está pleiteando um direito dele, cara. Ele jogou desfalcado, né? Ele jogou desfalcado. Agora ele quer fazer valer o direito dele também, ué. Eu quero jogar na data que foi concordada, pô, lá em janeiro. E agora você vê repórteres, né, clubistas, né, o famoso profissionais de microfone, né, que torcem para os seus times, indo na mídia para poder estar falando um monte de besteira, como esse cara aí, ó, falando um monte de asneira. Assiste essa merda aí que esse cara falou aí. Já a jornalista já deu uma paulada nele firme, mas assiste aí o que esse otário falou. Eu sei, Marília, por exemplo, você pensa diferente. Acho que cada um tem sua maneira de pensar, não tem problema nenhum. Mas eu acho essa jogada muito mesquinha. É aquela coisa assim, tipo, vamos levar vantagem, vamos pegar o amiguinho todo quebrado. Ah, gente, pelo amor de Deus, isso é espírito esportivo? O que prejudica o Corinthians ou o Vasco, essa mudança de coisa? A única prejuízo é, eu não vou poder pegar o meu adversário todo quebrado, todo desfalcado. É disso que se trata. Como não, Marília? Não é, porque o Corinthians, o caso do Vasco, primeiro, assim, do ponto de vista de vilão, acho que o vilão é muito claro, não é nem o Flamengo, nem o Atlético Mineiro, o vilão é a CBF, que em janeiro havia marcado. Quem acompanha esse programa sabe que eu estou avisando faz tempo, olha, as semifinais, as quartas de final vão abraçar uma data FIFA, reclama antes. O vilão é muito claro quem é quem acha que o movimento de translação da terra pode ser esticado a ponto ou fazer uma mandiga qualquer para que os times não se classifiquem e atrapalhem o calendário base da CBF. No caso do Corinthians especificamente, a gente tem falado aqui todas as terças e quartas-feiras que o Corinthians prioriza o Campeonato Brasileiro. A CBF está fazendo o Corinthians jogar, o Corinthians também tem 4 jogadores pré-convocados. Jogar em casa um jogo que é obrigatório de Campeonato Brasileiro sem os seus jogadores convocados. Então, nesse caso, cada um por si, como disse o Bruno, mas porque o Corinthians quer jogar com o Atlético Paranaense com o time completo, no final de semana, porque precisa ganhar. Então, não é sobre isso, atrapalhar o Flamengo. Assim como o Flamengo pensa em si, o Corinthians pensa em si. E não é mesquinho nesse caso. Acho que todo mundo tem razão. O Flamengo tem a sua razão, o Atlético Mineiro tem sua razão, o Vasco tem sua razão e o Corinthians tem sua razão. Só quem não tem razão, na minha opinião, e essa é a opinião que eu tenho dado desde sempre, é quem senta para fazer um calendário e não consegue entender que o ano tem 365 dias e que isso uma hora vai acontecer. Já aconteceu, por exemplo, nas quartas de final da Copa do Brasil. Corinthians e Vasco jogaram o jogo de volta sem os seus jogadores convocados. O Corinthians jogou, o Vasco jogou. Não pediu para adiar nem inverter. Não, na quinta-feira já foi voltado. Na quarta-feira, os do Corinthians e do Vasco, não. Não tinha como jogar. Mas, pois é, Renato, mas o Corinthians e o Vasco, naquela ocasião, jogaram na quarta e jogaram. Não pediram para mudar para o jogo de final de semana. Então, está claro uma postura da federação, nesse caso, da CBF, em atender o pedido de 1 ou 2 times agora, coisa que até as quartas de final não existiu. E também coincidiu com uma data FIFA. Também, depois da data FIFA, o Vasco foi jogar com o Atlético Paranaense e também o Corinthians recebeu o Juventude. Sem o Félix Torres, sem o Martini, sem os jogadores seus que estavam convocados. O Flamengo ainda teve o azar de perder o Pedro naquela data FIFA com uma contusão. Mas isso já aconteceu antes, não é a primeira vez. Então eu discordo muito do seu mesquinharia, quero pegar o time todo machucado, porque neste caso, tanto o Vasco como o Corinthians, como o Flamengo e como o Atlético Mineiro,
tem razão nos seus pleitos. Tem só um vilão nessa história. E esse vilão não aparece. Não ouvi hoje nem o Edinaldo falando, nem o Júlio Avelar, para explicar porque dessa vez ele atendeu um pedido, apesar dos outros dois times terem falado não, e porque, na opinião deles, no Campeonato Brasileiro você pode jogar todo quebrado, mas na Copa do Brasil não. Essa é a pergunta que a CBF precisa responder. Então, eu discordo totalmente dele e concordo com o que a jornalista falou, cara. Eu acho que cada um está brigando pelo seu direito. E realmente, eu tô aqui para poder estar falando do Vasco, cara. Mas, como eu falo sempre, eu sou youtuber, eu não sou formado em jornalismo, eu não sou obrigado a trazer uma notícia correta, verídica, totalmente a respeito, e eu não posso ficar puxando sardinha para um time, principalmente para o time que eu torço. Mas como eu sou youtuber, eu posso, cara, chegar aqui e ficar puxando sardinha pro Vasco, falando a respeito do Vasco. Eu sou torcedor, cara. Eu sou youtuber. Agora, o repórter não. O repórter, ele não pode se dar o luxo de usar o microfone para torcer pro time dele, pô. Sem coerência. Isso é antiprofissionalismo. Né? A pessoa, ela tem que ter parcialidade para falar. Uma vez que você se formou como jornalista, você tem que ter parcialidade. Você não pode vir trazendo uma notícia a respeito de um clube, né, falando mal de um clube e privilegiando o clube que você torce. Isso é feio demais. Então, para mim, o Vasco ele está pleiteando, o Corinthians também está pleiteando um direito que é dele, assim como o Flamengo está pleiteando um direito que é dele, o Atlético Mineiro. E o Vasco e o Corinthians agora já sinalizaram que vão entrar na Justiça, no Tribunal de Justiça Desportivo. Na minha opinião, isso também não vai dar em nada, porque Tribunal de Justiça Desportivo mais CBF é uma coisa só. Então, na minha visão, hoje é um desgaste realmente para a administração, né, do clube. O negócio é preparar para entrar em campo e jogar do jeito que tem que ser jogado, cara. Mas minha opinião é que a CBF, para mim, está errada, né, em acatar o pedido do Flamengo da forma que foi acatado, porque se fosse outro time, de repente a CBF nem teria acatado. Saudações vascaína, tamo junto, até a próxima.